Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos analisar aí o circuito elétrico trifásico com geração estrela e uma carga em triângulo, tá? Então iremos estudar aí esse circuito, ver aí as características, né? Temos uma fonte com fechamento, a carga com módulo, né? Como que a gente vai analisar isso daí? Esse é o objetivo da aula de hoje, né? E além desse objetivo, eu trago outros objetivos também, como a definição gráfica aí dos pontos de conservação de energia para um gerador trifásico, né, adotando aí o fechamento estrela, análise teórica do sistema com geração Y e carga fechada em delta. Então, teoricamente, como que ficaria, né, esse sistema, quais são os pontos ali de análise, né, correntes de linha, correntes de fase, tensão de linha, tensão de fase, a gente vai ver tudo isso daí. Também, para fechar essa aula, exemplo de cálculo aí das tensões e correntes para uma fonte em estrela e uma carga em delta do tipo RL, tá? Porque RL é o tipo de carga aí linear mais encontrada em termos práticos, né? Em grandes empresas, grandes indústrias, fábricas aí trabalham bastante com esse tipo de carga, né? Com esse modelo. Então a gente adota na nossa análise também esse modelo. Muito bem, então falando aí da geração estrela, né? Temos que em qualquer instante de tempo, né, a soma fasorial das três tensões, né, de um gerador trifásico, ela deve ser nula. Tá? Então nós temos a forma de onda trifásica, né, vocês já viram anteriormente, mas aqui está mais detalhado, tem aqui as variações de ômega t, né? Então tem o π sobre 2, que equivale a 90, π que é 180, 3π sobre 2, que é 270 graus, e 2π, que é 360. Então, o ciclo fecha em 2π. Como que eu sei disso? Eu vejo a senoide que começou em 0, dá o semiciclo positivo, fecha o semiciclo negativo em 2π. Então, o ciclo completo leva a 2π. Legal. Só que nesse 2π eu tenho aqui 120 para fase A, né, e a N, 120 fase B, 120 fase C, né? Legal. Aqui nós temos ponto de referência para a fase C em 60 graus e para a fase B em menos 60 graus. Tá? O interessante aqui é que a fase A está passando em 0. Então, o que acontece? O que eu tenho para C, eu devo ter também para B, para que o somatório, né, das tensões de forma instantânea dê 0. Legal. Por que isso ocorre? Porque nós temos o gerador, tá? E o gerador interno, dentro dele, tem ali as três bobinas, A, B e C, tá? Então tem a bobina A aqui, a bobina B e a bobina C. Essas bobinas têm ali um ponto de referência, né? Então tem o ponto de referência para a bobina A, um ponto de referência para B e um ponto de referência para C. E o ponto neutro, onde que está o ponto neutro? O ponto neutro é o ponto que é comum, interligado entre as bobinas, tá? Então tem aqui a referência A, B e C. O que eu faço? Faço uma conexão, tá? Então uno esses três pontos no centro, tá? Se eu fiz essa união, eu tenho sistema com geração estrela, tá certo? E fisicamente, né, em termos aí de curiosidade, dentro do motor de fato, motor no caso aqui é gerador, né? Mas tanto o motor quanto o gerador, as bobinas elas são alocadas com uma defasagem de 120 graus mecanicamente, né, digamos assim, entre si. Por quê? O giro do eixo, ele vai girar 360, ele vai dar uma volta completa, certo? Só que essa volta completa, como são três fases, é dividido por 3. 360 por 3 dá 120 graus. Tá? Então, 120 graus de defasagem entre as fases elétricas por uma alocação defasada mecanicamente aqui dentro do estator da máquina, também em 120 graus. Isso daí é uma
Curiosidade, talvez vocês não tenham visto ainda, não sei, se o professor de máquinas comentou, mas isso ocorre também em termos práticos. Legal. Partindo aí para a nossa análise teórica, né? Temos aí que não existe a conexão do nêutron quando eu trabalho com o sistema estrela delta, tá? O delta ele não tem nêutron, né? A estrela já tem, então como que a gente faria a conexão de um que não tem com um que tem? Fica impossível, né? Qualquer variação na impedância de uma das fases, né, que desequilibre o sistema, faz com que as correntes de linha sejam diferentes, sejam desequilibradas também. No caso de uma carga equilibrada, as tensões da fase, né, da carga são iguais às tensões de linha do gerador, mesmo que a carga não seja equilibrada. Tá? Então, o sistema estrela, o que acontece? Nós temos tensão de fase para o gerador. E a tensão de linha é o que vai para a carga. Tá? Por quê? Porque a tensão de linha no fechamento delta é igual a tensão de fase. Né? Eu pego de A para C, por exemplo, é a mesma coisa que eu pegar aqui de A para C no gerador. É a tensão de linha que chega no delta e, pô, se o C está chegando o quê? Na impedância. O A também na impedância. Então, poxa, tensão de fase igual de linha no fechamento delta. Não ocorre na estrela porque tem o nêutron, mas o nêutron não está interligado com a carga. Então, qualquer desbalanço que tem aqui, né, ele, em termos de tensão, não vai ser sentido. Né? Agora, em termos de corrente, né, pode ser com que haja aí, um desequilíbrio das correntes, falando aí com relação ao fechamento, aqui as impedâncias, né, do sistema. Tá? Mas a gente vai analisar hoje um sistema equilibrado, simétrico, balanceado, né? Então cargas com mesma impedância, Z1 igual a Z2 igual a Z3, para facilitar a análise. Professor, não vai ter um sistema de desequilíbrio? Vai ter também. Tá? Eu vou passar um sistema desequilibrado, é bem mais complexo, e mais para o finalzinho do semestre eu vou citar aí uma forma de resolver um sistema desequilibrado, que vocês vão ver que é bem mais complexo de fazer, né, por modelamento matemático, através de análise de circuitos, como fazer isso por componentes métricas de Fortescue, que é uma outra forma a gente vai analisar também. Beleza. Falando aqui com relação ao circuito, né, ainda dando prosseguimento, a relação entre as correntes de fase em uma carga equilibrada conectada em delta pode ser obtida usando uma abordagem semelhante empregada entre as tensões de linha e as tensões de fase em um gerador conectado em estrela. Né? Então nós vemos lá, em estrela, a tensão de fase é raiz de 3 vezes menor que a tensão de linha, mas as correntes de linha e fase são as mesmas, em estrela. Em delta não, em delta a tensão de fase é igual a tensão de linha, mas a corrente de linha é raiz de 3 vezes maior que as correntes de fase. Tá? Então, isso daí é um conceito muito importante que deve estar bem claro aí, né, sempre. Entretanto, nesse caso, empregamos leis de Kirchhoff para correntes em vez da lei de Kirchhoff para as tensões. Por que utilizamos a lei de Kirchhoff? Porque aqui nós temos uma malha, né, na ligação estrela. Então eu tenho tensão na fase A, em relação ao nêutron, tensão de A para B, por exemplo, e de B para nêutron, eu fecho uma malha, né? Aqui não, aqui eu tenho um nó. Quem chega? IL. Quem sai? Sai o IL de A para B e chega o IL de C para A. Então tem um nó, lei de Kirchhoff para as correntes em delta. Aqui tem malha, então lei de Kirchhoff para as tensões em estrela. Isso foi o que eu deduzi, tinha até aquele diagrama fasorial lá, bonito, né, que nós vimos aí nas aulas passadas. Aquele diagrama, um é para corrente, que é o fechamento em delta, e outro é para tensão, tá? Isso que está sendo discriminado aqui nesse slide. Agora, o que vai ser interessante é que os diagramas eles têm que conversar entre si, já que
eu conectei aqui um sistema que foi definido por diagrama de tensão, né? E um que foi definido por diagrama de corrente, então aquelas defasagens. É mais 30, é menos 30, é para tensão, é para corrente, como que fica? A gente vai ver aqui na aula de hoje. Então aqui eu já trago o exemplo numérico, né? Peço para considerar aí um sistema trifásico, né, conforme figura ao lado, e peço para determinar os ângulos θ2 e θ3, as correntes de fase na carga, e determinar o módulo das correntes de linha também. Tá? Então nós temos aqui o gerador trifásico, ele é conectado em estrela, 3 fios, né, sequência ABC, ou seja, sequência direta. E se fosse sequência... quando eu falo sequência direta, sequência positiva, a mesma coisa, tá? E se fosse sequência inversa ou sequência negativa? Daí seria CBA, tá? CBA. Temos ABC, sequência positiva ou direta, e CBA, sequência negativa ou inversa. Aqui temos resistência de 6 ohms, temos aqui uma reatância indutiva de 8 ohms, e temos aqui a repetição, né, desses parâmetros para as outras duas fases. Então, uma carga equilibrada. Ou como eu gosto de chamar também, até por uma questão de revisão, né, de termos técnicos aí, teóricos, uma carga balanceada. Tá certo? O que é pedido aqui também é θ2 e θ3, que são os ângulos da tensão. Das tensões de linha, tendo como referência aqui o EAB, que é tensão de linha também, só que referenciado para o ângulo 0. Então a gente já sabe, puxa, aqui eu tenho referência 0, né, entre A e B, ângulo de referência 0, e o fechamento é positivo, né, sequência positiva, ABC. Puxa, então já tem um ponto de partida, né? Na sequência ABC é a mesma coisa que sequência positiva, portanto nós temos tensão de linha igual a raiz de 3, tensão de fase com ângulo mais 30, já que o gerador é estrela. Temos o dado aqui do exercício, 150 com fase 0 para a fase A, né, em relação à fase B, portanto, tensão de linha 150 com fase 0, VAB. E temos as outras, né, 150 também porque é equilibrado, mas e o ângulo? Não sabemos ainda. Então, para o sistema equilibrado, simétrico, sequência positiva, temos esse diagrama, ó, né? Basta voltar lá nas aulas anteriores, vocês vão ver exatamente esse diagraminha aqui. Então, temos aqui a tensão EAB, né, em 0, que é o que foi dado. E as outras? Bem simples, tem que ser defasadas em 120 graus, já que um giro do gerador é 360 e eu tenho 3 fases. 360 por 3, 120 graus entre as fases, já que elas são simétricas. Tá? Se eu tenho isso daqui, referência 0, sequência positiva, se aqui é AB, aqui tem que ser então BC e aqui CA, né, para ter o ABC. Então ficou fácil, né? Puxa, sentido horário negativo, então menos 120 aqui, né, para a tensão VBC. E sentido anti-horário é positivo, então mais 120 para VCA. Portanto, θ2 vale menos 120, que é o ângulo de VBC, e θ3 mais 120, que é o ângulo de VCA. Agora a gente calcula as correntes. Professor, puxa, a corrente é mais difícil. É nada, é só a gente pegar a lei de Ohm. Corrente é a tensão dividida por impedância, né? A impedância é o quê? Parte resistiva mais parte indutiva, né? Só que não pode esquecer do J, porque é número complexo. Transforma isso daqui em polar, vai ser 10 com ângulo de 53 e divide módulo por módulo e subtrai fase de fase. Então, corrente IAB, 15 com ângulo de menos 53,
IBC, o mesmo procedimento, tá? Vai gerar aqui 15, né, correntes equilibradas com ângulo de menos 173 e CA 15 com ângulo de 66 positiva. Temos a sequência positiva, então a corrente de linha é corrente de fase, raiz de 3 com ângulo de menos 30. Poxa, professor, Pera aí. Ângulo de menos 30? Mas eu não tinha falado que lá na tensão, slide anterior aí, que a tensão, sequência positiva era com ângulo de mais 30? Sim, na tensão é com ângulo de mais 30. Por quê? A tensão de alimentação é tensão de linha. E a tensão de linha está sendo fornecida por um gerador de fechamento estrela. Então, na sequência positiva em estrela, a diferença angular entre fase e linha é de mais 30. Mas na sequência positiva, no fechamento delta barra triângulo, nós temos que a diferença da corrente de linha para a corrente de fase, em termos angulares, é menos 30. Então, por isso que aqui é menos 30, tá? Embora eu tenha utilizado mais 30 lá no gerador, lá era estrela, né? Lá era estrela. A carga é em delta. Então, menos 30. Legal, então se eu substituir aqui, né, eu já tenho o valor das correntes de fase aqui, que é 15 amperes, né? Se eu quiser a corrente de linha, eu faço o quê? Raiz de 3 vezes corrente de fase. Raiz de 3 aproximadamente 173 vezes 15 vai dar 25,95. Em módulo. E o ângulo? Eu pego esse ângulo aqui e subtraio 30. Vai dar quanto? Menos 83, né? Então aqui, ó. 25,95, módulo, ângulo, menos 83. Próximo. Menos 173, menos 30. Menos 203. E 66, menos 30, mais 36. Tá? Então essas são as correntes de linha, né? Ou seja, as correntes que trafegam ali lá do gerador em estrela para a carga com fechamento em triângulo. Na linha, se você pegar ali com alicate amperímetro, ou TC, né, dependendo aí se for uma linha de transmissão mesmo, um sisteminha aí de transmissão e distribuição, você vai ter aí uma corrente com um módulo raiz de 3 vezes maior do que você tinha lá na fase, e um ângulo, né, um ângulo de rotação de menos 30 graus, tá certo? Professor, sempre vai ter esse menos 30 graus aqui quando tiver ligação em delta? Depende, né? Se a sequência for positiva, é menos 30. Se a sequência for negativa, mais 30 para a corrente. Em estrela, de novo, estrela, temos essa situação para tensão. Porém, na sequência positiva é mais 30 e na sequência negativa é menos 30. Tá? É isso que vocês têm que saber. E aqui foi uma análise ainda com carga balanceada, né? Sistema simétrico equilibrado. Na próxima aula eu vou procurar um sisteminha aí, que tem aí um sisteminha prático, né? Para que vocês entendam. Que tem o neutro, né? Que tem ali um fechamento monofásico, bifásico, trifásico, tudo misturado ali, para que vocês consigam entender o quão complexo se torna, né? Quando a gente vai trabalhar ali com cargas isoladas. Mas isso aí é uma questão para a próxima aula. Na aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Estou sempre disponível no horário da aula para dúvidas, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, deixa lá no chat, manda áudio, foto do caderno. Se for mandar foto do caderno, o Lígia mandou aí de lápis, eu não consegui enxergar direito, estava fraco, né, a escrita. Então escreve de caneta, ou faz ali o diagraminha em caneta mesmo, que fica mais fácil visualizar, né, quando se bate uma foto ali, depende também da qualidade ali da imagem. Com lápis fica muito fraquinho, a gente não consegue enxergar, tá?
Então passem a caneta se for mandar foto do caderno. E é isso aí. Qualquer dúvida também eu abro ali o reunião de dúvidas no final da aula. Mas mandem, né? De alguma forma mande aí as perguntas se houver alguma dúvida. Obviamente. Se não, faz a lista de exercício, encaminha e tá tudo certo. Beleza, turma? Grato a todos aí. Mais uma vez, bons estudos. Até.